Seja muito bem-vindo à nossa casa. Irmãs e meus irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria sempre renovada estar aqui nesse ambiente tão acolhedor, tão amigo, tão gostoso, né? Com essas energias tão positivas, tão espirituais, né? Nós estamos sentindo nesse momento sob as bênçãos de Jesus, que do alto nos acompanha, sorrindo, porque hoje nós estamos aqui para tratar de algo muito importante, dos nossos espíritos imortais, assuntos da nossa evolução espiritual. E o tema que nós escolhemos para falar, então, esta noite, é a caridade essencial. Todos nós sabemos que o lema do Espiritismo, tal como foi instituído pelo codificador Allan Kardec, é: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, como sendo a maior de todas as virtudes, ou aquela virtude que congrega quase todas as outras, pois que caridade é amor em ação, é o próprio Criador na sua movimentação de amor, que envolve então a caridade como um todo. E nós sabemos que a caridade, ela tem, assim, muitas faces, múltiplas faces. E às vezes a gente acaba não observando certos aspectos da caridade que são importantíssimos. E eu quero trazer aqui hoje algo que não é meu. Eu simplesmente fui juntando as informações que os benfeitores espirituais, através das publicações de Allan Kardec e da obra subsidiária de Francisco Cândido Xavier, nos trouxeram para que nós pudéssemos então refletir sobre novos ângulos dessa grande virtude, a caridade. Para começar, eu queria lembrar o nosso livro maior, nosso livro primeiro dentro do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec, dirigindo-se à equipe espiritual, pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem desta maneira: benevolência para com todos, bondade para com todos os seres e todas as coisas da criação infinita de Deus. O segundo aspecto: indulgência para com as imperfeições alheias. Claro que severidade para com as minhas próprias imperfeições, mas indulgência para com as imperfeições dos outros. E, por último, perdão, e perdão incondicional das ofensas. Então, nesses três aspectos, é que nós queremos, então, continuar a abordagem, né? Partindo dessa questão 886. E eu queria ler um trechinho, só que Kardec coloca no complemento a própria resposta da equipe espiritual, provando que realmente ele é um dos membros da equipe do Espírito Verdade, aquele que estava encarnado e subsidiado, amparado pela equipe espiritual do Espírito Verdade no mundo, no plano etéreo. Então Kardec diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo
é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito nas mesmas circunstâncias. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores a nós, iguais a nós ou superiores a nós. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos todos nós, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que estamos mais acostumados a fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa a sua posição, tanto maior cuidado devemos ter para não lhe aumentar o infortúnio, pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Comentário do codificador. Eu quero lembrar também e fazer uma certa propaganda de alguns livros. O primeiro é este aqui, Jesus no Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria do espírito Neio Lúcio. E aqui nós temos uma mensagem muito importante, porque como foi escrito esse livro? Neio Lúcio nos diz que nos arquivos espirituais estão as histórias todas da passagem de Jesus pelo planeta. Então muitas coisas não estão relatadas nos evangelhos. E aí ele foi buscar no mundo espiritual, nos arquivos espirituais, muitas passagens de Jesus. Porque como nós sabemos, Jesus então fazia as suas pregações às margens do Tiberíades, na barca de Pedro, em cima do monte, em várias localidades. E depois, no final de tarde, ele sempre se recolhia à casa de um dos apóstolos. E geralmente à casa de Simão Pedro, a qual ele mais convivia de perto. E quando eles se recolhiam, a família toda se reunia. Então eles faziam uma refeição. E em seguida todas as pessoas da casa se sentavam ao redor de Jesus para lhe fazer pergunta, para escutar as suas respostas e para escutar as suas histórias. E aqui nesse livro, Neio Lúcio nos traz uma série de histórias de Jesus contadas naquela época. Porque Jesus foi aquele que inaugurou o primeiro evangelho no lar. Porque, como nós sabemos, o cristianismo nasceu na casa das pessoas. Nós não tínhamos templos, igrejas, como nós conhecemos hoje. Era na casa que as pessoas se reuniam, normalmente era um grupo familiar e algumas outras pessoas mais, poucas sempre, não é? E aí Jesus instituía o evangelho no lar. Então se lia um trecho do Velho Testamento, ou alguém comentava algum assunto e ele explicava e contava sempre uma história. E aqui nesse livro tem uma página, eu sei que o tempo não é muito longo, eu vou tentar encurtar um pouco, mas aqui tem uma página que chama A Caridade Desconhecida. Então, certa noite na casa de Simão Pedro, a conversa estava a respeito de como praticar o bem. E vários foram os comentários naquela noite, dizendo o seguinte, que na verdade somente os afortunados da terra, aqueles que tinham mais recursos materiais, estariam capacitados para os serviços da beneficência. E aí muitos nomes da riqueza material da terra daquela época foram lembrados naquela noite, quando Jesus interveio bondoso e contou a seguinte história. Um sincero devoto da lei foi exortado, incentivado pelas autoridades divinas à prática da caridade na terra. Entretanto, esse senhor vivia em extrema pobreza. O seu salário era muito pequeno e ele vivia rodeado da esposa e de filhinhos pequeninos que lhe absorviam todo o suor.
não lhe sobrava a mínima parcela do seu salário para dividir com aqueles que cruzavam a sua estrada. Doía-lhe muito fundo no coração não ter um pão, uma pele de carneiro, nada para poder ofertar àqueles que batiam a sua porta. Entretanto, ele sempre usava palavras, gestos de boa vontade, incentivos, sorrisos, abraços e boas recomendações. Mas doía-lhe muito fundo não poder praticar a caridade tal como a entendiam as outras pessoas. Beneficência. Ele então prometeu a si mesmo que, já que não podia fazer a caridade nos moldes anormais, né, que se conhecia através da beneficência, ele iria lutar contra o mal dentro dele, extinguindo todo o mal que havia dentro dele. Então ele passou, daquele dia em diante, a controlar todos os seus pensamentos e alijar da sua mente todos os pensamentos ruins. Quando uma pessoa procurava e interessada em maledicência, ele se retraía cortês. Quando a pessoa mencionava alguma coisa e pedia sua opinião, ele lembrava sempre alguma qualidade da pessoa ausente. Então, nada que as pessoas trouxessem de ruim ou de mal conseguia fazer sentido na sua alma. Ofensas alheias batiam-lhe no peito como pedregulhos em barril de mel. Vocês já viram pedregulhos pequeninos caindo no barril de mel? Nenhum som. Nenhum som. Ele chegou ao cúmulo de retirar pedras, paus, detritos da via pública para que as pessoas não se machucassem. Então ele foi a vida toda agindo dessa maneira, extinguindo o mal que ele via e que os seus olhos pudessem observar. E chegando ao fim da jornada terrena, ele não pudera nunca ter isso, realmente deixava ele bastante insatisfeito com ele mesmo, porque nunca pudera oferecer uma tigela de leite, nem um alimento, nem uma fruta para ninguém. E a morte o buscou e o levou aos tribunais celestes. Chegando lá, ele estava temeroso, porque ele achava que não havia realizado nada. Quando de repente ele foi aureolado com uma grande coroa brilhante. E aí ele ficou atônito, não sabia o que dizer. Quando então ele foi informado pelos mentores espirituais que chegavam a ele que aquela premiação lhe houvera sido dada pela sua grande vitória no combate contra o mal que ele havia feito na terra. Combate interior. Combate nas nossas más tendências, nas nossas más inclinações, nas nossas falhas morais. Então, essa história de Jesus nos mostra um aspecto da caridade que poucas vezes a gente observa. Porque nós trazemos dentro de nós uma série de imperfeições. Nós somos espíritos em evolução. E estamos aqui então para desenvolver as nossas qualidades, né, que nos foram dadas em germes pelo Criador, para aprimorá-las e para buscar então engrandecer as nossas virtudes, fazendo com que a gente se torne realmente um cooperador efetivo do Criador onde estivermos. E para isso nós precisamos avançar, melhorar, evoluir. Dois livros me chamaram muito a atenção também, que eu fui procurar a respeito do tema caridade essencial. E um deles é o livro Voltei, que foi escrito pelo irmão Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier também. E o irmão Jacó, na verdade, quando encarnado, foi Frederico Figner, presidente da Federação Espírita Brasileira. Um grande homem, um grande empresário, que foi muito rico e que trouxe a indústria fonográfica para o Brasil. Foi ele o lançador do selo Odeon, daqueles compactos, né, de vinil, os mais antigos, sabe, de 78 rotações.
e toda a indústria fonográfica foi trazida para o Brasil por Frederico Figueira, que adota esse pseudônimo de Irmão Jacó para escrever o livro Voltei. E nesse livro Voltei, ele vem para dar um alerta a todos nós que somos trabalhadores da seara espírita, porque ele, no comando da Federação Espírita Brasileira, ele realizou grandes obras de benemerência, ele ajudou muita gente, ele fez, numa época em que ninguém queria editar livros espíritas, ele disse: se ninguém quiser editar, nós vamos construir uma editora. E ele criou uma editora dentro da FEB, que naquela época ainda estava no Rio de Janeiro, para editar as obras de Kardec, as obras de Camilo Flammarion, as obras sérias, de Ernesto Bozano e de tantos outros, e também as obras de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então foi um homem que fez muito, muito mesmo pelo Espiritismo no Brasil. E qual não é a surpresa dele? E quando ele chega ao mundo espiritual, ele se vê assim com uma roupagem bem opaca, bem acinzentada. E ele via muitos trabalhadores que tinham tido funções bem mais simples junto dele, na federação, em vários locais onde ele havia passado, radiosos, brilhantes. E ele fica muito tempo sem conseguir entender aquela diferença. Por quê? E aí, mais tarde, amigos espirituais que se aproximaram dele, porque realmente ele tinha direito a muitas intercessões, porque ele houvera feito muito bem, e todo o bem que nós fazemos nos confere intercessões valiosas, nos dá a possibilidade de recebermmos auxílio, porque todo o bem que fizermos é sempre considerado. E então Bezerra de Menezes vai explicar para ele que ele, durante a sua trajetória na Terra, houvera feito muita coisa exteriormente, havia construído muita coisa na parte exterior, mas ele se esquecera de uma coisa muito importante: se esquecera dele mesmo. Porque nós achamos que nós devemos fazer para o outro, então nós temos que entregar algo para o outro, nós temos que fazer algo pelo outro. Só que nós temos um compromisso com um ser muito importante, que somos nós mesmos. E a gente esquece de olhar para nós espíritos imortais. E qual é o segundo mandamento da lei, onde Jesus disse estar encerrado toda a lei e os profetas? Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como nós vamos amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos? Se nós não olhamos para nós mesmos? Se nós não nos interessamos por nós mesmos? É complicado. Então é uma reflexão profunda. E eu quero aproveitar e trazer um outro livro, que é este livro aqui, o Vinha de Luz. Foi daqui que eu tirei esse estudo doutrinário para mim, e que eu vim para dividir com vocês. E aqui nós temos uma página do benfeitor Emmanuel. Esse livro, Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aqui no capítulo 110, ele traz uma página assim: caridade essencial. E a caridade é esta, citando um trecho evangélico que serve na segunda carta, na segunda epístola de João, no capítulo 6. E a caridade é esta, diz João Evangelista: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, segunda carta, capítulo 6. Diz assim o benfeitor, começando: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado.
a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência, continuou o benfeitor, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta caridade essencial, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Emmanuel. Essa página é extremamente contundente e ela deve ser muito refletida, muito refletida. Eu me lembro de uma história, porque é bom a gente às vezes contar algumas histórias que elas fixam bem esse tipo de mentalização, de reflexão que nós estamos fazendo. E nos conta o nosso professor Haroldo Dutra Dias que existia uma casa espírita em Belo Horizonte, onde eles faziam um serviço similar ao que vocês fazem aqui, o serviço da sopa para as pessoas carentes. E havia um senhor que já estava há mais de 20 anos ali na casa e preparando a sopa. Então ele vinha, ele era muito disposto, um senhor já de certa idade, mas bem disposto. Ele vinha logo cedo, então ele trazia aos legumes, as verduras, ele descascava, ele pegava aquele caldeirão enorme, colocava água, colocava aquilo para ferver e fazia a sopa para perto de meio-dia, 11h30, meio-dia, aquele sopão estar pronto. E aí as pessoas vinham chegando e ficando na fila. E aí então ele pegava a concha e começava a servir as pessoas que se aproximavam. Então ele ia servindo. Quando chegava mais ou menos na 10ª pessoa, ele estava quase atirando a sopa na pessoa. Por quê? Porque ele já estava cansado daquela tarefa. Ele estava esgotado. Muitos anos fazendo aquilo. Ele já não aguentava mais. E ele não tinha tempo para ele. Ele esqueceu da caridade essencial. Da caridade com ele. Daquela caridade que nós temos que ter todos os dias com aquele ser que é o mais importante das nossas vidas. Depois de Deus, nós mesmos. Ele não tinha tempo para uma reflexão, uma meditação, uma prece, para ler uma página edificante, para fazer algo por ele mesmo, para respirar, observar a natureza, agradecer as dádivas e as bênçãos que o Criador derrama nas nossas vidas a todo instante. Mas ele não tinha tempo.
é mais ou menos assim. Nós agimos muitas vezes, é meio pesado o que eu vou dizer, mas é verdadeiro, porque nos leva a refletir. E às vezes a gente precisa brincar um pouco também, para poder ter esse choque, né, de consciência. Muitas vezes nós queremos colher uma rosa no jardim, mas nos comportamos como um elefante entrando no jardim. Nós vamos lá e colhemos a rosa, só que destruímos o jardim. Porque caridade, meus irmãos, envolve planejamento. Caridade verdadeira envolve inteligência. Caridade verdadeira envolve sentimento. Caridade verdadeira envolve o amor em todos os seus aspectos. Caridade verdadeira envolve inspiração divina, porque essa é que vai fazer a caridade genuína. A inspiração, aquilo que verte do céu. O amor de Deus que reflita em nós. Nós precisamos refletir o amor de Deus. E aí eu me lembro de uma passagem também de Francisco de Assis. Francisco de Assis, já bem velhinho, no seu mosteiro, ele chamava os seus irmãos da congregação, ele chamava os seus irmãos de filhinhos. E sabemos que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, então ele chamava os irmãos de filhinhos. E os irmãos da comunidade o chamavam carinhosamente de pai, paizinho, pai Francisco. E aí ele dizia o seguinte, numa das suas preleções: meus irmãos, ide e pregai o Evangelho de Jesus Cristo. Se necessário, usem palavras. É muito importante isso. Se necessário, usem palavras. O eminente codificador da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos, ele enumera, no item 3, as qualidades do homem de bem. O homem de bem entendido aqui como ser humano de bem, homem, mulher, não é? Não o gênero masculino ou feminino. Então, aí no item 13, ele dá todas as características do homem de bem, mas ele não diz que língua ele fala, que nacionalidade ele tem, qual é a sua cor de pele, né? Qual é a sua formação. Ele não diz nada, ele simplesmente trata de um ser humano de bem. E ele dá as características de um ser humano de bem. E ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que fizesse. Então ele coloca isso no item 3 desse capítulo 17º, homem de bem, né? Aí no quarto item ele vai falar uma coisa importantíssima, e que eu trouxe, que eu quero salientar aqui, primeiro para mim mesmo, né? E quero dividir com vocês. Ele diz assim, no item 4: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz o ser na formação do homem de bem, que é o genuíno espírita. O objetivo essencial do Espiritismo é a formação do cristão verdadeiro, ou do verdadeiro espírita, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o grande objetivo da doutrina espírita não é transformar todos os seres do planeta em espíritos, ou convencer todos a serem espíritos, mas é informar a todos
a respeito daquilo que Jesus ensinou, transmitir o Evangelho de Jesus, para que todos nós nos transformemos em seres humanos de bem, homens e mulheres de bem. Essa é a grande missão do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus no planeta Terra. Isso é fundamental. Não é fazermos proselitismo, não é trazermos todas as pessoas para dentro do centro espírita, não é transformarmos todas os nossos semelhantes em espíritas, mas mostrar a eles que nós só vamos modificar a nós mesmos e ao planeta, nos transformando em seres humanos de bem. Pois essa é a vontade do Criador. Cooperadores de Deus, né? Cooperadores na sua obra magnífica, porque cada um de nós tem a sua participação, porque Deus não faz, não fez, nem nunca fará nada inútil. Tudo tem um sentido. Cada um de nós aqui presentes é muito importante, pois que cada um tem uma missão e uma participação na obra do Criador, para a qual Ele conta com a nossa cooperação. Por isso é que nós precisamos avançar, estudar, evoluir, nos melhorar, para refletir cada vez de maneira mais clara e mais precisa o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, através das nossas ações. No livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel, novamente, nos diz o seguinte: Deus é amor, né? João já tinha dito isso, né? No seu Evangelho. Deus é amor. O amor é o sentimento maior que engloba todos os outros sentimentos divinos colocados em nós pelo Criador. Todos os sentimentos, diz o benfeitor Emmanuel, comentando então esta passagem de João, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus, nosso Pai, são sagrados, pois constituem o ouro e a prata de nossa herança divina, mas deixamos que esses tesouros se enferrujassem no transcurso do tempo. Cabe-nos trabalhar afanosamente, ou seja, com muita dedicação, para eliminarmos a ferrugem que nos coroeu os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. No seu livro Em Busca da Verdade, a benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai dizer algo também sobre a caridade essencial desta maneira: nascer, viver, morrer. Nascer de novo é a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo, que é a prática da caridade como processo de salvação ou autoiluminação. Não a caridade convencional, por cuja prática se espera a realização de um negócio fraudulento entre doações mesquinhas das coisas terrenas em comércio com as conquistas espirituais. Porque nós fomos ensinados, nós que já passamos por quase todas as escolas religiosas da Terra, estamos aqui agora, que nós tínhamos que ser bons, né? Muito bons. Por quê? Porque receberíamos de Deus uma recompensa. Se não fosse nessa vida, na vida futura. Não é assim? Então, isso é um grande engano. É um grande engano. Porque nós não devemos comercializar com as coisas de Deus, com as coisas do céu. A fazer o bem não deve se constituir nunca num negócio,
entre nós e o Criador. Fazer o bem é bom, porque nos faz sentir bem, porque nos enche desse amor de Deus, da alegria que nós sentimos quando fazemos o bem. Nós percebemos o amor de Deus dentro de nós, algo que ninguém pode nos tirar. Fazer o bem é bom, e fazer o bem pelo bem, porque é bom para aquele que o pratica muito mais do que para aquele que o recebe. Entenda-se salvação, diz a benfeitora continuando, como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência da crueldade e do mal, em vez do desgastado conceito de retribuição na espiritualidade. Não é um negócio, não é uma barganha. E aí eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia o seguinte: quando você fizer algo para alguém, esse alguém não reconheceu o que você fez. Quando você der algo para alguém, e esse alguém desprezar a tua oferenda. Quando você entregar tudo que você tem de bom a alguém, seja em pensamentos, em preces, em atos, atitudes, esse alguém não reconheceu. Quando esse alguém desprezar realmente você, de todas as formas, pensa só numa coisa: não é entre você e o outro, é entre você e o Pai, é entre você e Deus. Porque como é que nós vamos agradar a Deus? Ou como nós vamos dar algo para Deus, que é o Senhor absoluto de tudo? O que nós podemos dar a Deus que Ele já não tenha? Uma coisa só. Mas Ele espera que nós todos vamos dar a Ele isto, que é o nosso amor pelos nossos semelhantes. Isso Ele não tem ainda, mas Ele aguarda. E isso é um determinismo. Um dia todos nós vamos nos amar uns aos outros, como Jesus nos ama. Diz ainda mais um trechinho da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade. Quando o indivíduo, vamos começar um pouquinho antes, para que haja uma real integração entre os dois arquétipos predominantes no ser humano, ou seja, o self, que é o nosso eu profundo, o nosso eu verdadeiro, o eu espiritual, e o nosso eu ego, torna-se imprescindível o auto-amor, o amor a si mesmo, conforme a recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo. Quando o indivíduo não se ama, diz Joana, certamente apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro a quem diz amar, até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental, sem profundidade nem significado. Não são poucos aqueles que afirmam amar, para logo apresentarem-se decepcionados, por haverem constatado que o outro lhes é semelhante, portador também dos polos opostos, atrelado a dificuldades e a limites. O que diz ser afetuoso gostaria de encontrar no outro virtudes que ele não possui, esperando assim obter compensações para as suas próprias fraquezas. O amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito e na autoconsideração que cada um se merece, aceitando-se naturalmente imperfeito tal como é. Reconhecer-se imperfeito, meus irmãos, como realmente se é, portador de ulcerações e cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade. Divulgar as próprias imperfeições, demonstrando simplicidade,
Assim, subestimando-se, é falsa humildade. É contundente isso. É muito contundente. Eu não quero me alargar mais. Eu acho que já foi o suficiente para que a gente reflita sobre o que é mais importante, a caridade essencial. O ponto mais importante e o ponto-chave da caridade. Toda vez que nós tiramos um serviço de beneficência, nós temos que lembrar isso. Porque, às vezes, sem percebermos, nós vamos dando tudo de nós, e vamos doando todas as nossas energias, e esquecemos de repor. Mas, como as nossas energias não são muitas, daqui a pouco a gente está exaurido, a gente está com a língua de fora e não percebe. E aí nós temos que buscar nas fontes do Eterno novas energias, não é? Porque as energias vêm de um lugar só. Nós somos só repassadores de energia, instrumentos do poder, da energia, do amor, da bondade de Deus. E nós temos que buscar, porque a gente fica exaurido. E aí o que acontece? Acontece que quando nós não percebemos que nós estamos sem energia nenhuma, nós vamos retirar a energia de algum lugar para continuar a obra. E aí, normalmente a gente vai buscar aonde? No nosso passado. E o nosso passado, meus irmãos, convenhamos, não é algo muito bom. Nós somos hoje o melhor que nós pudemos ser. O melhor de nós está aqui hoje. Porque no nosso passado tem muita coisa que não é muito bom relembrar. E por isso o Criador, na sua bondade infinita, nos dá o benefício do esquecimento. Então não é muito bom buscar lá no passado essas energias próprias, mas no lugar verdadeiro, nos tesouros do nosso Pai, na meditação, na prece, na leitura, na busca dos bons espíritos, dos guias espirituais, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo amparo, pedindo então a condução correta e fazendo por merecer também o amparo deles, porque nós temos que fazer a nossa parte, não é simplesmente deixar que eles façam tudo, porque senão qual é o nosso mérito? Não é? Mas não podemos esquecer de reabastecer, porque como o carro também não anda sem combustível, nós também não andamos sem energia. Não há como. Para finalizar, eu vou trazer um poema de um espírito que eu admiro muito, chamado Casimiro Cunha. E ele tem um poema que está no livro Caridade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse poema, os poetas eles são fantásticos, eles conseguem resumir em poucas palavras instruções de longo tempo, livros e livros, eles conseguem resumir num poema. E é magnífico esse poema, é uma carta a todos nós. Esse poema chama-se Assunto Nosso. Assunto Nosso. Diz assim então Casimiro Cunha: afirmas que o mundo é mar, de abismos, trevas e escolhos. Conserva por isso mesmo a caridade nos olhos. Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido. Conserva por isso mesmo a caridade no ouvido. Desejas larga distância da fala maldosa e oca. Cultua quanto puderes a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos. Cultiva além do dever a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és. Atende em questões de rumo a caridade nos pés. Sonhas banir da família rixa, contenda, pesar.
inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria e indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges a estima alheia que os empeços atenua, emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos do Cristo como achar felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade, sempre caridade. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares na sua paz. Na paz que Ele nos doa, hoje e sempre. E assim seja.